Jesus apacigua a tempestade? Isso. E diz assim o texto: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: mestre, não te importa que pereçamos? E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram grande temor, e diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Podeis assentar em nome de Jesus. O texto ele é muito conhecido porque narra uma história a respeito do mestre que entrou dentro do barco, e ali ele estava com seus discípulos, mas a história ela antecede um pouco. Vai dizer que Jesus estava dentro do templo ensinando, no capítulo 3 de Marcos, quando de repente chega alguém que estava fora, mandando chamar Jesus e dizendo para ele: mestre, os seus pais estão lá fora, sua mãe e seus irmãos. E ele, olhando para o lado, diz para os seus discípulos: meus irmãos, minha mãe, meus irmãos são vocês que estão aqui, minha mãe são vocês, porque todo aquele que ouve e pratica a palavra do meu Pai, esses são a minha família. Quando chega no capítulo 4, ao passar por diversas parábolas, Jesus então entra dentro do barco com a intenção de passar para o outro lado. Diga comigo: passar para o outro lado. Passar para o outro lado. Só que passar para o outro lado exige uma travessia. Repita comigo: travessia. Travessia. E nem sempre a travessia você vai encontrar calmaria. Às vezes, numa travessia, você encontra turbulências na sua vida. Às vezes, numa travessia, numa transição de um lugar para o outro, pega isso, pastor, você vai encontrar dificuldades, você vai encontrar barreiras, você vai encontrar impedimentos, você vai encontrar tempestades. Repita comigo: tempestades. Tempestades. Elas nem sempre vêm. Repita. Ela nem sempre vem Me anunciando que é uma tempestade. me anunciando que é uma tempestade. Eu já vivi isso, você também já viveu isso, mas talvez você nunca percebeu. A gente consegue identificar uma tempestade, Vitória, quando você vê que o tempo lá abaixo está escurecendo, o tempo já começa a virar, as nuvens já começam a escurecer, o brilho do sol já não aparece mais, Josi. O vento, vem aquele ventinho gelado, de longe você sente o cheiro de terra molhada, mas de repente você é surpreendido por uma tempestade, mas uma tempestade que você já viu que vinha de longe. E quando vem aquela tempestade que ela não anuncia que está vindo? Quando vem a tempestade que não anuncia quando está vindo? Quando a gente não espera que ela venha, quando a gente não é anunciado de longe que está vindo uma tempestade, quando as redes sociais, a meteorologia não diz que está vindo uma tempestade, está um sol maravilhoso, a gente acorda com um calor tremendo, mas de repente no entardecer o tempo vira, e de repente, surge uma tempestade. E é exatamente aqui que eu quero entrar. O texto então diz que Jesus entra no barco porque os seus discípulos o convidam para entrar. Eles não esperavam que iam ser surpreendidos no meio do mar, no meio de uma travessia. E de repente, eles, no meio dessa travessia, a tempestade pega ele de surpresa. O vento começa a ficar forte, as ondas começam a se levantar e começam a bater de força no barco. Imagina
os barquinhos que o texto diz que tinha. Imagina os barquinhos, o texto não diz a respeito dos seus tripulantes que estavam nele. Não diz quem era o marinheiro. Não diz quem estava remando os barquinhos, mas diz que tinha barquinho. Ou seja, a tempestade, ela chega para barco grande e para barco pequeno. A tempestade, ela vem para todo mundo. Ela vem para rico, ela vem para pobre, ela vem para quem tem casa bonita, para quem tem casa feia, ela vem para quem tem carro do ano, para quem anda de bicicleta, como diz meu sobrinho, de culuqueta. A Emanuele dizia assim também, né? Culuqueta. A tempestade vem para todo mundo, para quem fala bem, para quem fala mal, para quem tem estudo, para quem não tem estudo. A tempestade vem para todo mundo, e às vezes ela vem sem anunciar. Aí que está o problema, porque quando você espera que ela venha, você se precaver, você se prepara, mas e quando ela vem e você não está preparado? As mulheres não digam isso. Quando lava a roupa, pega um sol maravilhoso. É dia de lavar a roupa. Lava a roupa, coloca no varal e às vezes vai fazer alguma coisa na rua. Às vezes vai descansar tarde e deixa lá a roupa secando. Quando vê a tempestade, é uma correria, porque lá em casa é assim. Corre que está vindo chuva, está molhando a roupa toda. A roupa quase seca. E aí a mulher bota a mão na cabeça. Misericórdia, Senhor. Vou ter que tirar a roupa do varal. Agora tem que esperar o sol sair de novo para botar a roupa no varal de novo. Por quê? Porque foi surpreendido com uma tempestade no meio do caminho. A tempestade vem. E às vezes ela pega a gente de surpresa. E a tempestade, quando ela vem, lá em casa a gente ficava desesperado, porque quando vinha a tempestade, a gente percebia que estava vindo, a gente se precavia. Era uma correria, bota balde na sala, panela, pote, era uma pingação dentro de casa, que misericórdia. Mas chovia muito dentro de casa. Lá em casa é só telha e forro de PVC. Chuva de vento arrancava a telha lá de casa. Começava a chover muito dentro de casa. Teve um dia que eu e Elaine dormimos debaixo de uma goteira, porque começou a pegar em cima da nossa cama. Teve dia que a lâmpada começava a cair, era cachoeira de água. E a gente tinha o que fazer. Era esperar passar a tempestade. Era suportar o processo da tempestade. Porque a gente estava passando por uma travessia. A gente tinha um propósito. O propósito não era ficar no meio do mar. O propósito não era ficar vivenciando aquela tempestade constante. O propósito era suportar e ir para o outro lado. Era atravessar para o outro lado. Era chegar no outro lado. E para chegar no outro lado, existe força. Existe força. Porque, repita comigo, a tempestade, ela quando vem, ela não vem acompanhada de vento. Para te motivar e te empurrar para o outro lado. Às vezes vem só tempestade sozinha. E aí existe você força para remar. Talvez o teu barco nem leme tem, mas tem remo para você remar e chegar do outro lado com a tua força, com a tua persistência, independente se veio tempestade ou não. Se vier tempestade, continua remando. E aí a chuva caía, a chuva dentro de casa. Era uma pigação, uma correria, não dormia direito. E aí eu comecei a orar ao Senhor, Senhor, me dá sabedoria. Senhor, me mostra o que eu tenho que fazer. Eu já tinha passado hipermeabilizante, já tinha passado rola, já tinha pintado o telhado e nada estava jeito. Eu falei, não é possível. A última alternativa que eu tinha era
botar aquela manta aluminizada. Eu falava, se eu botar essa lâmpada aluminizada, irmão, até o piloto, quando passar lá de cima, ele vai ver que a casa é prática, que ela vai refletir, porque a luz do sol ela reflete. Eu falei, eu não quero nem saber com estética, eu quero parar com essa pingação na minha casa. Aí eu comecei a pesquisar e orando o Senhor, e o Senhor me deu um direcionamento. Me deu um produto que coloca na telha, junto com outro produto, e resolveu o meu problema. Nunca mais teve pingação por causa da tempestade. Consegui vencer o processo. A tempestade pode vir, ela pode bater lá na porta, mas ela não vai mais me colocar em desespero. Aleluia, Pai. Porque eu já atravessei por outro lado. Aleluia. E aí o que a gente tem que fazer? Tem coisas que a gente precisa cobrir a nossa casa. Às vezes a nossa casa está desprotegida, está sem proteção, sabe? Proteção espiritual, sem algo para passar no telhado da tua casa, porque as tempestades elas simbolizam problemas, dificuldades, tribulações, aflições, angústias. E ela não vai avisar quando vem, às vezes ela vai vir. Independente de dia, hora, data, qualquer momento ela vem. Mas quem tem que estar preparado é você, sou eu, para que quando ela vier, ela não venha tirar a tua paz, ela não venha te atribular, ela não venha te desesperar, fazer com que você ache que o teu barco vai afundar, fazer com que você ache que a chuva vai entrar dentro da tua casa, molhar a tua cama, estragar os teus móveis, te colocar em desespero. E aí a senha para você proteger a tua casa é oração. O produto que você tem que passar na tua casa, no telhado, para que quando a tempestade vier, ela não encontre brecha para entrar no teu telhado, entrar na tua casa e atribular tua família. Passa a oração no teu telhado. Aleluia. Passa a oração na tua casa. Passa a oração na tua família. A oração move o céu quando é feita de um coração de quem crê. A oração move o céu. A oração feita por um justo pode muito seus efeitos. E às vezes a tempestade vem para provar a nossa fé. Não é porque Deus não está presente. Tempestade não significa ausência da presença de Cristo e nem a confirmação da presença dele. Significa treinamento. Tua fé precisa ser treinada. Em Tiago capítulo 1, versículo 7 vai dizer que a vossa fé é provada como ouro, que tem que passar no fogo. Sabe quando o ouro é provado na sua melhor essência, na sua maior pureza, é quando ele é passado pelo fogo, pelo teste de resistência. E é assim tem que ser a sua fé, provada pela tempestade que vem, provada pelas tempestades que vêm. Agora você precisa passar para o outro lado, chegar do outro lado, porque o que vai dizer se você vai parar ou não é você mesmo. É uma questão de posicionamento no meio da tempestade. É uma questão sua, pessoal, de você se posicionar para que a tempestade não tire mais a tua paz, para que a tempestade não te atribule mais, não te aflige mais. É falta de dinheiro, a tempestade não vai me atribular.
é falta de combustível do carro para vir, a tempestade não vai me atribular. É doenças, a saúde, é problemas emocionais, a tempestade ela não vai me atingir mais. Eu vou atravessar essa tempestade. Tem famílias que precisam atravessar. Não se entregar e achar que vai afundar. Porque Jesus está contigo dentro dessa tempestade. Talvez você não está vendo ele, mas eu quero te passar uma senha. Jeremias 33:3. Clamas a mim que responder-te, anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabes. Lembra da oração? É o acesso que você tem para chegar até o céu, sem pedir da licença, sem bater na porta. É você entrar lá no Evangelho de Mateus capítulo 6, entra no teu quarto e fecha a porta, clama ao Deus que está em secreto, e Deus que está em secreto vai ouvir a tua oração, sem pedir da licença, Vitória, sem bater na porta, José. É a tempestade da mente que você precisa atravessar. Tem que passar para o outro lado. Ou você pula do barco e se entrega, ou você continua nele confiando quem está nele com você. Porque quem está nele com você é maior do que o vento, é maior do que a tempestade, é maior do que o barco, é maior do que qualquer outra coisa. Aleluia. Quem está dentro dele é maior do que qualquer outra coisa. É maior do que tudo, é maior do que o universo, é maior do que o planeta, é maior do que eu e você juntos, é maior do que a nossa força, é maior do que a nossa riqueza, é maior do que toda a terra unida junta, é maior do que todo o ouro, é maior do que tudo. Ele é maior do que tudo. E aí ele vai perguntar para os discípulos: você não tem fé, não? Homem de pouca fé. Duas simples palavras ele disse apenas. Ele não sapateou no poder, não falou em línguas estranhas, não profetizou nem nada. Ele simplesmente me disse: aquieta-te, acalma-te. E os discípulos, surpresos, como quem nunca viu ele fazer um milagre, porque eles viram Jesus curar, eles viram Jesus ressuscitar, eles viram Jesus libertar. Então eles estavam no processo de treinamento. E a multiplicação dos pães e peixes era treinamento. A cura do filho de Jairo era treinamento. Todo o processo que Jesus passou e que os discípulos passaram com ele foi treinamento. Tudo foi treinamento. Chega a minha vez e a tua vez. Tu acha que ele vai deixar a gente sozinho? Você está passando por um treinamento, querido. Você está sendo forjado, você está sendo treinado, você está sendo preparado, está sendo moldado na fé, para a gente não ser mais crente menino, levado de qualquer vento que possa vir nos atingir. Mas a gente está fortalecida no Senhor, confiando quem está com a gente dentro do barco, confiando que Ele vai sustentar a minha casa e a tua casa, confiando que Ele vai entrar com recurso, confiando que essa tempestade vai passar. E essa tempestade vai passar, mas vai vir outra tempestade, porque é inevitável que a tempestade venha. Querendo ou não, é inevitável que as tempestades venham. Quem sou eu para impedir uma tempestade? Quem é você para impedir uma tempestade? A tempestade
tempestade de Jesus foi ser levado para o deserto. Pega isso. Nem tudo que te leva ao deserto é o diabo. E nem tudo que te leva para um alto monte de exaltação é Deus. Quem é que levou Jesus para o deserto? O Espírito Santo. Quem foi que levou Jesus para um alto monte para mostrar de todas as riquezas da terra? Ele disse que daria tudo a ele se ele se prostrasse e adorasse. Foi o diabo. Até Jesus passou pela escola de treinamento. E a escola de treinamento de Jesus durou 40 dias, sem comer e sem beber. E às vezes a gente passa uma tempestadezinha de 3, 4 dias, de uma semaninha, a gente já fica logo nervosinho, chateado, aborrecido. Não quero mais ir para a igreja. Estou chateado com Deus. Estou aborrecido com o pastor. Não quero conversar mais. Vai continuar no meio da tempestade. Vai continuar no meio do mar. Só que remando, 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 em círculo, sem sair do lugar. Mas quando você chamar Jesus para entrar naquela tempestade com você, para estar no meio do problema com você, irmão, Ele vai te dar um norte. Ele vai te dar uma direção tão profunda que até você vai dizer: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Se coloque de pé em nome de Jesus. Quero que você coloque a mão sobre o seu coração. Você declare na sua boca: Senhor, eu quero passar por essa tempestade, mas eu não quero passar sozinho. Eu quero passar com o Senhor. Toma a direção do meu barco. Toma o interior da minha casa. Não permita que a chuva venha mais, que a tempestade me atribule, que a dificuldade me atormentem, que os impedimentos me aflijam, porque eu creio, Senhor, que o Senhor tem poder para acalmar o vento e o mar e toda a tempestade e trazer bonança para o meu coração, para minha família, para minha casa, para minha vida, para os meus sonhos, para o meu noite de descanso, porque eu quero atravessar esse mar, eu quero atravessar esse rio, eu quero atravessar esse lugar, eu quero passar por esse processo, eu quero ir para o outro lado e cantar o hino. Quando eu chegar do outro lado, o hino da vitória, o hino da vitória, eu tomo posse, Senhor, porque eu vou atravessar. É apenas uma travessia, é apenas uma fase, é apenas um momento, é apenas um instante, é apenas algumas horas, é apenas alguns dias, Senhor, para eu atravessar, para eu ir para o outro lado, para eu fazer essa transição. Mas eu peço, Senhor, que não me deixe ir se o Senhor não for comigo, se o Senhor não estiver no meu barco, se o Senhor não estiver comigo nesse lugar. Assim, Senhor, eu te agradeço em nome de Jesus. Você que crê, possa dar uma salva de palmas para Jesus, glorificando a Ele.